Bora lá, nação, para as últimas notícias do Flamengo, analisando a imprensa esportiva. Zinho e Pascoal falando sobre a derrota do Flamengo, vexame que o Flamengo fez aí no Campeonato Brasileiro com a partida contra o Atlético Paranaense. Vamos analisar nesse momento, já chega aqui deixando seu like ajuda demais o trabalho do canal. E se você não é inscrito no canal Meu Mengão React, vai rapidinho, aperta o botão vermelho e se inscreva, faça parte aqui do nosso canal, porque todos os dias tem notícias e tem informações do Flamengo para vocês, tá certo? E antes do vídeo eu apresento para você a PagBet, que é uma das melhores casas de palpites aí do mundo, que inclusive, meus amigos, ela está aí com umas odds incríveis para as partidas que você pode aí fazer a sua fezinha. Fique atento aí, porque você pode estar fazendo aí um dinheirinho. Se você quiser fazer o seu palpite, já vai rapidinho, porque, sabe o seguinte? A PagBet é assim, acertou, já tá pago. Inclusive, ela tem o melhor suporte humanizado do mundo e também pagou, você acertou, já tá pago, tá na sua conta, Pix na hora. Então vai lá rapidinho, faz o seu cadastro, vai lá e aproveita para você fazer a sua fezinha, tá bom? Então vai lá e se cadastre, o link vai estar no primeiro comentário fixado. Lembrando a você que você acertou, já tá pago, tá bom? Então vai lá e se cadastra na PagBet, uma das melhores casas de apostas do mundo. O link vai estar no primeiro comentário fixado. Vamos então para o vídeo de hoje, vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Bora então para as últimas notícias do Flamengo. Gabriel expulso, 3-0 com pênalti no final e o Flamengo volta de Cariacica tetra. Recebeu apoio, teve um protesto ali na chegada, mas recebeu majoritariamente apoio enquanto teve em campo, mas uma torcida que sai bem desconfiada e você já dizia, em caso de resultado adverso para São Paulo e para Flamengo, pesa mais para o Flamengo. Por quê, hein? Porque a cobrança no ano todo está enorme pelos títulos que perdeu, né? Por todo o movimento da diretoria. Se a gente for relembrar, o Mauro aí associou, né, a saída do Mano, meio parecido com a do Dorival. Eu particularmente não concordo, acho que foi muito pior do jeito que a diretoria fez com o Dorival. E foi motivo de crítica minha durante todos esses meses. E eu vou continuar, né, criticando, por mais que tem uma turminha lá que tá meio chateada comigo, né? Não me convida para evento, não me convida para nada e não precisa me convidar, porque eu vou continuar falando, vou continuar cornetando mesmo. Foi péssimo o movimento que durante todo o ano essa diretoria do Flamengo tá fazendo. Tô cometendo algum aqui equívoco, tô ofendendo alguém? Não tô ofendendo ninguém. Estou dizendo que tudo que foi feito aí, anteriormente, eu bato palma. Tudo que esse clube conquistou com essa gestão, liderada pelo Landim, reconheço. Grandes nomes, grandes contratações, grandes títulos. Mas esse ano, os movimentos não foram corretos, não foram legais, principalmente no comando. E ontem, mais uma vez, um dos comandantes escolhidos durante o ano fez uma lambança. Gente, eu não tenho nada contra nenhum treinador, pelo contrário, respeito o trabalho, mas o Sampaoli ontem, ele passou dos limites, né, nas escolhas que ele fez. Não, eu botei o Davi Luiz como volante porque eu queria espelhar mais ou menos o que eu fiz. Foi declaração dele, tá, Dani? Sim, a gente pode passar aqui já. O que eu fiz contra o Botafogo, eu coloquei o Pulgar. Ele colocou o Pulgar de volante que entrava em certos momentos para ser um terceiro homem de marcação, junto com os dois zagueiros, que eram o Fabrício Bruno e o Léo Pereira. Aí a torcida pegou no pé do Davi Luiz. Cara, tem todo o direito de querer vaiar, de querer reclamar, mas, cara, o Davi Luiz de volante, quem escalou ele ali foi o treinador. E é o que o Mauro Naves falou. O cara ficou 11 dias treinando isso, o Davi Luiz de volante, e o volante ele colocou de lateral esquerdo, sendo que tinha mais um volante no banco, que infelizmente entrou e se machucou, que é o Alan, né? Chegou até de muleta aí, a gente deseja uma recuperação boa. Passou sim
mais uma vez pelo movimento do Sampaoli de mexer no time, de nunca repetir uma escalação, de mexer no sistema tático, de não escolher um sistema de jogo, do time não ter um padrão de jogo. Então, a cobrança maior no Flamengo é por esse motivo. Toda semana tem algum noticiário de problema, ou é em escalação, ou é em escolhas, ou é em movimento de jogador, ou é festa, ou é isso, ou é aquilo. Então, tudo ganha mais proporção. E o Flamengo tem a maior torcida. Inclusive, nesse momento, a nossa audiência já subiu. A gente é o malvadão por isso também, porque o Flamengo dá ibope. Dá ibope. Tem que engolir. É verdade. E aí, essa pressão aumenta, essa cobrança aumenta. Não é igual em outro clube. Não vai ser. O Flamengo é maior em tudo. Quando ganha, também fica muito soberbo, também acha que é melhor que todo mundo e não está certo isso. E agora tem que escutar. Foi um atropelo. Parabéns ao Atlético Paranaense, que com um time bem diferente do time titular, aí sim. O São Paulo a gente estava falando, que eu também acho que não está bem para a decisão. Vai mudar. Vai ser outro jogo. Mas o que a gente viu contra o Inter, né? O Inter não tinha ali 3, 4, eu acho que 3, fera mesmo, 3. Agora o Atlético Paranaense não tinha o Vitor Roque, cara, não tinha o Fernandinho, não tinha o Canóbio, rapaz, tinha muitos jogadores, muitas Bento. Então assim, o Flamengo foi atropelado em todo jogo. Não tem essa, teve um momento do jogo que o Flamengo estava melhor. O Flamengo, claro, com a sua torcida, com aquela imposição, muito pelo individual de alguns jogadores, vai, mas desorganizado, bagunçado, aí pegou um time que é humilde, que, nós estamos desfalcados, vamos jogar fora de casa. O Flamengo tem jogadores com muita qualidade. Os caras arrumadinho, pegando, marcando, saía nos contra-ataques, não é aquela coisa que jogou por uma bola. O Atlético Paranaense jogou por várias bolas. Várias vezes saiu na cara, inclusive quando o Flamengo saía jogando errado, porque um time todo desconfigurado, né? Queria ainda sair com bola de toque de bola e várias vezes entregou ali que o Atlético Paranaense ficou próximo de fazer mais gols. Então passou sim, e também pela má atuação de alguns atletas. E eu vou falar principalmente do capitão do time no momento que era o Gabigol. No momento que o Sampaoli começa a se redimir, porque ele tira no intervalo o Davi Luiz e tirou o Vitor Hugo, certo? Aí ele coloca o Everton Ribeiro no meio, que eu não sei por que ele não bota o Everton Ribeiro para ser titular nesse time, sem o Arrascaeta, então não sei por que ele não coloca, né? Então ele tenta redimir um pouquinho da invenção, que Santos Dumont só tem um, mas ele quis ser inventor ontem. Aí ele tentou se redimir. Aí agora o Flamengo com um melhor posicionado, né? Alan no meio como volante, né? Aí mesmo usando o Thiago Maia de lateral esquerdo, que eu acho que não tinha que ser, poderia sim ser o Davi Luiz de terceiro zagueiro e o Léo Pereira fazendo lado esquerdo. Foi o que todo mundo achou que ia acontecer. Mas ele consegue organizar um pouquinho melhor. Aí o seu Gabigol é expulso. E não vem falar, poxa, foi sem querer. Não. Vacilou. Baita do jogador, todo respeito ao Gabigol, a sua história no Flamengo. Eu também reconheço. Maravilhoso, Gabigol, você é maravilhoso. Mas vacilou. No momento que o time poderia tentar uma reação, o capitão do time foi mal. Aí fica com um jogador a menos. O time já está sem confiança. A arquibancada começa a mudar. Porque ontem, parabéns, a torcida apoiou, mas aí chega uma hora, aí eu concordo. Lembra que eu falei ontem? Aí é a hora que eu concordo. Poxa, não está correspondendo, não está indo. Só não concordo direcionar só para um jogador, tá? Direcionou só para o Davi Luiz e depois foi para o Everton Cebolinha. Aí eu acho que assim, ninguém fez uma grande partida. O Wesley tentou pela direita, pelo menos, né, o garoto com personalidade foi para cima, mas ninguém fez um grande jogo, nem a zaga fez um grande jogo. Passa muito, eu acho que é pela atuação, mais uma vez, muito ruim do Sampaoli.
Já vou entrar nessa questão do Gabriel expulso, ele falou sobre isso. Só para a gente esclarecer a notícia que o Zinho traz, o Alan, ele teve uma ruptura na face plantar do pé esquerdo, vai ficar 8 semanas, é a previsão fora, tá aí a informação completa para você. A gente pode já também prever aqui, né, o que pode faltar nesse time sem o Alan. Tratamento conservador, não vai ter uma cirurgia, e então 8 semanas fora. Vai ficar pronto para jogar quando estiver acabando tudo, né? Quando estiver acabando... 2 meses? Um ano, 2 meses é bastante tempo. Mas eu quero ouvir o Sampaoli, sabe por quê? Porque para ouvir vocês, eu acho que passa muito pelas invenções, né? Como o Zinho colocou. Por que você pega um volante e coloca de lateral esquerdo e pega um zagueiro e bota para jogar de volante, se você podia mexer, em tese, apenas em uma posição, que era a lateral esquerda, que não tinha nenhum jogador de ofício para estar ali sem o Ayrton e o Felipe Luiz. Explica, Sampaoli. Esta derrota, sinceramente, yo no esperaba. Antes de esta derrota teníamos el 67% de los puntos. En un año difícil del club, con un montón de inconvenientes. Intentamos todos los días de solucionar. Thiago era por la lesión de Felipe el día anterior, ontem, y no teníamos mucha alternativa ahí. Ir a repetir un poquito a la ausencia de Pulgar, el plan de Botafogo, usando a David de pivot para que se meta na linha de 5. E aí a gente está vendo, só para vocês poderem opinar, no mapa de calor, né? Ele explica ali o Davi de pivô, e a gente está vendo a área ocupada pelo Davi Luiz fora da área de defesa, basicamente ali centralizado no meio campo mesmo, e o Thiago Maia, que acabou ocupando a lateral esquerda. O que a gente viu em campo, não sei se era o que ele esperava como funcionalidade deste Flamengo. Sabe o que é uma coisa? Quando dá errado, dá errado. O primeiro gol, como é que sai? Quem perde a bola? Já nem me lembro. Davi Luiz. Ele tá virado de costas para o campo de ataque, virado de frente para o campo de defesa, e ele tenta voltar uma bola todo marcado. Ele estava muito desconfortável nessa posição. Agora, parece que o Gabigol falou, né, que foi muito treinado, né, isso e tal. Mas faz muito tempo que ele não joga nessa posição. Ele já jogou de volante? Já jogou, mas faz tempo que não joga. Ontem, ao invés de ir para frente, ele voltava, tocava para trás. Ele não foi aquele volante que olhou o jogo para frente. Então, não sei como é que foram os treinos e como o Davi saiu nesses treinos para justificar essa escalação. Enfim, não deu certo. Na lateral esquerda, o Zinho, no começo do programa, para quem está acompanhando só a parte final, citou, quando a gente falava do Marinho, né, já teve coisa pior do que pôr o Thiago Maia de lateral esquerdo, né? Foi colocar o Marinho. Foi o Paulo Souza que fez isso? Foi. Paulo Souza, Mas, enfim, foi uma atuação pífia que eu, assim, óbvio que você olha o jogo de ontem... Foi o Vitor Pereira. Acho que foi o Vitor Pereira, gente. Foi o Vitor Pereira. O Vitor, lógico. O Paulo Souza, mas o Paulo Souza também fez a deles. Botou o Everton Ribeiro de lateral esquerdo. Exatamente. Cada um fez a sua. Essa lateral esquerda aí, que vou te dizer, hein? Agora sim, aí você pode me perguntar, e agora? Como é que fica domingo? Os dois perderam, né? A minha expectativa, sinceramente, é que São Paulo pelo menos não perdesse, né? E o Flamengo ganhasse. Era isso. Pô, então agora vai e tal, a gente estaria comentando, você viu? Ó, o Flamengo, como é que foi? Acho que, assim, do jeito que o São Paulo inventa a moda e do jeito que o Flamengo é recheado de talentos, porque aí não vai depender do São Paulo, vai depender do talento de cada um também, sabe? Jogar um pouco mais, ter vontade de mostrar jogo em campo. Pode fazer um baita jogo domingo no Maracanã, vai ser pressionado, lógico que vai. Ontem a gente viu na chegada em Cariacica já tinha gente protestando, depois do jogo apoiando, mas imagina agora. Acabou o jogo reclamando. Agora vão reclamar pra caramba. Então isso vai ser levado pro jogo. Mas o Flamengo pode se reinventar, desde que a diretoria deixe no hotel São Paulo até domingo, para ele não ter vontade de ir lá inventar alguma coisa. Passa muito por isso, né? Eu concordo, houve jogos em que a gente olhava o Flamengo e falava, cara, não estão com vontade, não está parecendo que o empenho é igual, mas dessa vez... É muito difícil também para o jogador. Não, eu acho que não passa por vontade. Em campo. Dessa vez era uma bagunça. O Flamengo continua jogando no barata voa. Ninguém sabe como o Flamengo joga. O Flamengo joga no barata voa. Era os barata com a asa. O que é o barata voa? O barata voa, cada um joga do jeito que acha que tem que jogar. O Gabigol falou que esse time... vou falar para vocês, com todo respeito, Gabigol. Esse time foi treinado para fazer isso?
Vocês treinaram 13 dias para fazer isso? É minimamente chamar o torcedor de burro, de idiota. 11 dias vocês ficaram treinando para fazer isso? Não, foi exaustivamente treinado, preparado. Como, gente? O Flamengo joga no barata voa, cada um joga onde que quiser. Não tem. Ah, porque o zagueiro sabe que é zagueiro, joga de zagueiro. O volante sabe que é volante, joga de volante. Entendeu? Sim. Aí o volante que já não é volante, já joga lateral esquerdo. Aí o zagueiro que não é zagueiro vai jogar de volante. A única ponderação, Pascoal, é talvez o Felipe Luiz ter machucado essa semana. Eu sou favorável ao seguinte, faz o fácil enquanto é fácil. Porque quando ficar difícil, você não vai conseguir fazer. Então, o fácil é, eu preciso de resolver o problema da lateral esquerda. O Tipolino, você vai fazer a lateral esquerda? Não dá, professor, não sei fazer. O Thiago Maia, você consegue fazer a lateral esquerda? Professor, eu vou sofrer. Você está entendendo? O que ele pode pegar um zagueiro e botar ele lá? Léo, você faz aqui um lateral esquerdo? Faço, professor, vou nessa. Conserta, faz o fácil enquanto é fácil. Se você deixar ficar difícil, complica a vida, tomou de 3. A vergonha de você perder de 1 é uma coisa, é uma vergonha. Agora, de você perder de 3, essa vergonha é muito maior. Aí vem protesto, vem reclamação. Claro que a torcida do Flamengo vai domingo. É óbvio que a torcida do Flamengo vai lotar o estádio domingo, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas certamente já não comprou também, né, Pascoal? Já comprou, né? Já comprou todos os ingressos. Mas também, Ozinho, eu tenho certeza que 80%, para não ser muito enfático, 80% dos torcedores que estarão domingo no estádio estarão desconfiados. Sim. 80%. E vai começar pela escalação. Davi Luiz vai jogar? Aí, a bola do gol é essa daí. Aí sim. Deixa eu fazer o seguinte, mas aí então. joga Léo. Já vocês estão falando da escalação, essa desconfiança passa do que ele vai fazer pro jogo. É claro que vai voltar Bruno Henrique, vai voltar Ayrton Lucas, vai voltar o Pulgar. Então ele já vai ter que botar os caras que a torcida, já é diferente. Ontem a gente falava aqui de Gabriel e Pedro, né? Se poderia servir de laboratório. A conclusão, no meu entendimento, é que não. Até porque o Gabriel é expulso. A gente vai mostrar aqui o lance. Quero saber se vocês concordam com o Tetra que deu mole. Mas antes, roda aí os números deles enquanto estiveram em campo juntos, porque a gente fica com a memória do Dorival quando funcionou muito. Vamos ver como é que foi ontem. Projetar o que está por vir, né? Vamos pegar a amostragem de ontem para, não sei da opinião de vocês, mas assim, não parece que está ensaiado, sincronizado como já esteve em outros tempos. Assim, ações com bola, 23 do Gabriel, 38 do Pedro. Chances criadas, o Gabriel 1, o Pedro 2. Chutes certos, 1 do Gabriel, 2 do Pedro. E passes certos, o Pedro tem muito mais passes certos do que o Gabriel. Roda a vinheta aí que eu tenho uma pergunta para fazer. Vou ver que você estava com a palavra para falar em projeção. Contra o Botafogo, o Gabriel não jogou, só jogou o Pedro. E aí agora tem uma final pela frente, depois uma amostragem dos dois juntos, em que um desses jogadores acaba sendo expulso e rende menos que o outro. E aí, como é que monta esse time para a final? Vai ser uma escolha dele entre Gabigol ou Pedro para jogar com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique vai jogar, claro. É o cara que tá voando, não tem um Arrascaeta, acho muito difícil o Arrascaeta. A minha outra dúvida é, ele vai continuar com um meio, assim, o Alan tá fora. Provavelmente é o Pulgar ali com o Thiago Maia. Vai ser o Vitor Hugo? Ele não vai colocar o Everton Ribeiro? Porque o resto, para mim, tá meio que definido. E o Gerson vai jogar onde? Porque ele meio... Gerson é o meia pelo lado esquerdo, né? Porque não dá para jogar Gabigol e Pedro, por causa disso. Porque o Gerson vai jogar. A minha dúvida é o seguinte, o Sampaoli, ele Dúvida, né? Tem as peças. Isso aí é nítido num Flamengo. A cobrança é por causa disso. O problema é encaixar essas peças nos lugares que eles estão acostumados a jogar. E ele não tem feito isso.
tem dado esse desconforto para o time, esse desequilíbrio que já dura muito tempo. Agora, sim, a verdade é que o Maracanã lotado, a casa cheia, ele vai ter que dar um passo atrás. Para essa desconfiança melhorar, né, tem alguns atletas que a atmosfera não está boa para eles, então ele vai ter que dar uma segurada. Vai ter que dar uma segurada no Everton Cebolinha, no Davi Luiz. São ótimos jogadores, ótimos profissionais, né, os caras, né, de grupo, mas a atmosfera para uma decisão, você tem que pensar agora no título, no que é melhor para o time. E esses caras como titular agora não tem condição. Não tem condição. Então o Sampaoli tem o que a gente está falando assim, o que ele vai... Peças ele tem, gente. Peças ele tem. Jogador ele tem. Não pode reclamar disso. E vai ter o retorno dessa rapaziada toda aí. É não inventar, fazer o simples. Vocês estão falando, por que o Gabigol e o Pedro jogavam junto com o Dorival? Porque ele jogava num 4-4-2 no formato de losango no meio campo, um primeiro volante que era o Thiago Maia, não sai daqui. Eu quero que você seja o Thiago Maia que você era lá no Santos. Ou não foi isso que ele falou, né, Pascoal? Uhum. Era um Everton Ribeiro um pouquinho mais recuado, jogando na linha do João Gomes, e poderia ser agora o Gerson fazendo essa função, com o Arrascaeta na ponta do losango. Não pode fazer isso com o Gerson pelo lado esquerdo e esse Everton Ribeiro nessa ponta desse losango? Então, assim, tá nas mãos dele. É o jogo do ano, é a chance do Flamengo, é em casa, e a sorte, não sei se é sorte isso, é que o São Paulo também não tá voando. Vai melhorar também. Não vai fazer o jogo que fez contra o Inter. Mas do outro lado, o Dorival também, eu tô misturando, porque assim, o Dorival também não vai poder errar nessa escalação, não. Como eu acho que ele se equivocou quando ele deixa o Nestor no banco. O Zinho, o Zinho tá falando assim, peças para isso ele tem. Na verdade, desde que ele chegou ao time, ele tem essas peças. Nossa. Esse elenco é maravilhoso desde que ele chegou. Uma hora machuca um, machuca outro, agora não tem um Arrascaeta aí. As pessoas reclamam que a gente fala, mas ainda é o melhor elenco do Brasil? É. Não, é. Não tá funcionando, mas é. Não, lógico que sim. Não joga como? Nem Exato. Sempre ele tem todos à disposição, como o Arrascaeta agora, me parece que ainda é dúvida até domingo. Sim. Não é? Sim. Se ele tiver, mais um a voltar. Ele comparou o esquema lá que ele fez contra o Botafogo e tal. Gente, contra o Botafogo, teve uma coisa completamente fora da curva, que foi o Bruno Henrique. Completamente. Ali... Foi o Gabriel no banco, que também é difícil de acontecer. Não, eu acho que até por causa da expulsão, podia aproveitar, e pelos números ali, você vê que o Pedro foi mais participativo, ok, o outro saiu aos 20 minutos, colocaria agora o Pedro como titular e o Gabigol para o banco. Só que, aí o Zinho está falando, agora tem um ambiente... Todo mundo lá, é decisão. Então, se a coisa não funciona, aí até tirar o Gabigol também vai pegar mal para ele, porque vai falar assim, tá vendo? Pô, mas esse cara é da decisão. Agora, tá bem o Gabigol, o Gabriel? Não tá. O Gabigol tá mal. Mas vou lembrar que é ele que fez assim contra o River, ele que fez nas Libertadores, até na que perdeu, etc. Então, tirar o Gabigol, fora o ídolo que ele é uma decisão que só alguém com um parafuso diferente aí, como o Sampaoli, pode fazer. Outro normalzinho, não teria muita coragem de fazer, pelo histórico, não pelo que está jogando o Gabigol. Pelo que está jogando o Gabigol, ele podia ir para o banco, sim, e jogar Pedro e Bruno Henrique. Agora, a gente vai conversar até sábado, 1 hora antes do jogo, sem saber o que vai acontecer, porque mas o Pedro também tá jogando isso tudo, e olha que eu gosto demais do Pedro. Gosto demais dele, tenho uma relação com ele, mas ele também não tá entregando. Mas dizer assim, Gabigol tem que ficar no banco. Mas ontem ele chutou mais, participou mais, né, Zinho? Eu acho assim, sabe? Mas ele era o atacante principal, né? Ele era o cara que tava mais ali na frente. Mas eu acho que ele também não fez um bom jogo, não. Mas tirar os dois não dá, né, Zinho? Tem que, ou joga os dois ou tira um. Eu acho que ele vai deixar o Gabigol. Não, eu acho que o jogo é pra Gabigol. O jogo é pra Gabigol. Na minha opinião, é jogo pro Gabigol. Por ser decisivo, etc., e pelo histórico, não pelo que ele vem jogando. Pelo que tá jogando,
pelo que está jogando, o Gabigol não deve ser titular. Aí não vai jogar muita gente, gente. Vai sair muita gente, né? Tem que sair muita gente. Não vai ter time para jogar. Não. Ozinho, eu parto do primeiro ponto. Organização é uma coisa que o time do Flamengo não tem. Organização. Segundo ponto. Os jogadores do Flamengo individualmente são capazes de decidir uma partida dessa importância contra o São Paulo. Porque eles têm memória tática. Eles guardaram aquilo que foi bom para eles. Inclusive no último ano. Memória tática. Mas aí é esquecer que tem treinador, então, é isso? Não, eles têm que reproduzir o que é melhor para eles. Então, é esquecer que tem treinador, porque se esse treinador não se está for continuar jogando, colocar em campo o que é melhor para eles. Se jogar do estilo barata voa, o Gerson ele joga de tudo menos na posição que ele tem que jogar. O Gerson joga de ponta esquerda, de ponta de lança, de centroavante, volta para ajudar lá atrás. O Gerson, ele tenta... Por quê? Porque ele é esforçado. Sim. Ele tem muita qualidade, ele é esforçado. Então ele joga em todas as posições, porque o que é isso? É o barata voa. Ô Gerson, eu quero você aqui. Me interessa você aqui. Thiago Maia, eu quero você de primeiro volante. Se você sair da frente da zaga, eu vou brigar com você. Começa. O time do Flamengo parece que é um time que entra sem obrigações em campo. Eu também não gostei do Cebolinha, não teve na fã de esporte que mandou aí. O Cebolinha jogou o quê? Produziu o quê? Finalizou o quê? Construiu o quê? São questões que devem ser feitas. Isso parte para o Cebolinha. Eu sou um cara que sou fã da zaga do Flamengo. Ontem foi um negócio de maluco. Até o goleiro do Flamengo, que é bom, ontem não conseguia. Então tem muita coisa a ser coisa. Eu sei que o dirigente do Flamengo fica chateado, fica bronqueado, mas é a realidade, gente. Realidade, vocês não precisam ficar bloqueados com o Zinho, comigo, com o Mauro, com a Daniela, vocês não precisam ficar bloqueados com isso. É só ver o que está acontecendo. Eu me lembro muito de uma frase de Mário Sérgio. Mário Sérgio falava assim, olha a estatística do jogo, o Mário falava para mim assim, Pascoal, eu não preciso ver, os meus olhos veem por mim. Eu sei o que está acontecendo ali. Então você vê e você sabe o que está acontecendo. Você vai dizer que o time do Flamengo não é esforçado? Está enganado. Os caras são esforçados. Mas eles estão completamente desfigurados dentro de campo. Puxa vida, quando eu vi o Davi Luiz correndo igual um louco para lá e para cá, para lá e para cá, saiu o primeiro gol em cima dele, aí eu falei, nossa, isso vai dar um BO que não vai ser. Quanto será que essa situação influenciou, inclusive ontem, na expulsão do Gabriel? Vou fazer o seguinte, que a gente está na reta final, vou colocar o Gabriel para dar a versão dele sobre a expulsão e o lance. Porque eu não sei se a desorganização, ela desorganiza também a cabeça do jogador. Porque o meu entendimento é que ele foi bem expulso, mas olha aí o que ele falou. Sobre a minha expulsão, eu fui me proteger, dele, porque eu vi que ele tinha escorregado, eu fui me proteger e aí meu braço acabou escorregando para frente, ele achou que foi uma agressão e você vendo no VAR realmente parece, mas o lance no momento não foi aquilo. Como eu falei, a gente tem que se unir mais uma vez, precisamos da torcida, precisamos analisar os vídeos, precisamos fazer um jogo defensivamente muito bom, coletivamente muito bom para as individualidades aparecer. E como eu falei, precisamos da torcida. Eu acho que, é claro que é muito ruim agora ir para casa derrotado, mas creio eu que amanhã, não só eu, como toda a equipe, e espero também que a torcida se una com um pensamento positivo, que a gente chegue no Maracanã com a energia boa para poder ser campeão. Eu não tô defendendo o Gabriel não, tá? Porque eu acho que ele foi bem expulso. Mas assim, o cara já tá tão desorientado, tão na pressão, que ele tem hora que não raciocina direito. Ah, sim, você fala durante o jogo para ter feito isso. Exato. Porque a explicação dele é isso mesmo, assim. Eu fui lá me proteger e tal, mas pelo VAR parece. Então tem que te expulsar, porque pareceu mesmo que foi o gatilho do braço, e tal. né? Eu acho que ele não dá um soco assim, não, mas... Uma cotovelada. Não dá, mas como ele estica demais, se ele fica naquele primeiro movimento sem esticar o braço, a hora que ele esticou, acertou, não tinha jeito, tinha que ser expulso. Eu entendo que ele diga assim, eu não quis ser maldoso, eu estava escorregando, lá, eu vou me defender e tal. Gente, mas o braço vai lá no pescoço. Você viu na leitura da Biel? Você fez o movimento. Sim. Aí faz o movimento. Não é unânime, né? O Tetra já tinha falado. Eu acho que inicialmente também que para se defender, sim. O cara tá indo para cima dele ali. Para se defender. Mas sim, aí você deixa o braço, não tem jeito, tem que expulsar. Tá, então. Por isso que eu falei, ele deu uma vacilada assim. Ele não é maldoso, o Gabriel não é violento. Não ele é polêmico, é diferente. Ele é diferente.
Agora sim, ele deu essa vacilada, porque foi no momento do jogo que o Flamengo poderia crescer com uma nova formação e esse braço que ele larga vai pro VAR em câmera lenta. Por isso que eu falei assim, ele não é maldoso, ele não é violento, mas vacilou. Como capitão do time, deu essa brecha. E aí acabou prejudicando o time. Agora, a fala dele na coletiva é boa, é muito boa. Né? Ele juntando o grupo, ele dando a cara ali, ele falando, ele acreditando, ele chamando a torcida, porque ele é o grande ídolo. Sim. E é legal ele estar ali. Eu acho que ele foi bem. Eu acho que é um jogo que o Gabigol, esses jogos ele cresce. Eu adoro o Pedro e tudo, mas como não dá para jogar os dois nesse momento, né? Deixa o Gabriel. Porque o treinador não encontrou essa formatação, eu começaria com Bruno Henrique, Gabriel, e o Alan não pode, Pulgar com o Thiago, Everton Ribeiro e Gerson. Vamos ter tempo aqui de olhar essa escalação, pensar quem deve entrar em campo no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Intervalo rapidinho no clube. Tá, então, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Agora vamos ver o que vai acontecer com o Flamengo na partida contra o São Paulo na final da Copa do Brasil. Meus amigos, o clima tá quente no Flamengo. Vamos ver se o Sampaoli vai continuar até lá, porque pelo jeito a torcida já não aguenta mais. Na verdade, acabou a paciência, meus amigos. E a realidade é essa, é que nesse ano nós vamos brigar por uma vaga na Libertadores da América. É incrível, incrível. Pararmos para pensar que um time multimilionário, campeão, disputou Mundial de Clubes nesse ano, e nesse ano o Flamengo está disputando apenas uma vaga para a Libertadores da América. É complicado. Isso caso não ganhe, né? A Copa do Brasil, que se ganhar a Copa do Brasil, consegue uma vaga. Meu amigo, mas o negócio tá feio. Eu gostaria da sua opinião, que você escrevesse nos comentários o que você acha que o Flamengo precisa fazer para sair dessa situação de vez. Deixe seu like, compartilhe o vídeo e a gente se vê.